Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí finalmente conseguiu regularizar a situação do Andrei Santos e ele vai para o jogo aí contra o Flamengo. Depende primeiro do Maurício Barbieri. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também aqui da contratação de mais jogadores. Em uma entrevista importante hoje no Seleção Esporte TV, nosso treinador disse que o elenco do Vasco não está fechado e que espera sim a contratação de mais reforços para a temporada de 2023. Vamos falar também aqui dos ingressos vendidos para o Clássico de domingo e muito mais, cara. Fique até o final, mas já vai deixando o likezão aí, como de costume aí. Clica no gostei. Se não tá inscrito, se inscreve no nosso canal. É de graça, meu amigo. Só clicar no inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu canal Showball, cara. Tô mandando vídeo lá de mercado da bola, curiosidades do futebol. O link tá aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar meu novo projeto a crescer a cada dia. Valeu demais a galera que tá sempre acompanhando aqui o nosso canal Vamos Vasco e também lá o meu canal Showball. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Flamengo aí no próximo final de semana, no próximo domingo, né, cara? 6h10 da noite, jogo com transmissão da Rede Bandeirantes. O jogo será no Maracanã e até agora foram vendidos 55 mil ingressos aí para essa partida. O clássico promete. O Vasco aí chega cheio de moral, né, cara? Vindo de uma boa sequência de bons resultados. Venceu também o último clássico que jogou contra o Botafogo por 2-0. Apesar de ter perdido para o Fluminense, o Vasco foi dominante, conseguiu dominar o adversário e por coisas do futebol, o Vasco não conseguiu vencer aquele jogo e perdeu por 2-0. Por falhas ali de marcação no primeiro gol do Germancano e o segundo gol, um erro grotesco da defesa do Vasco e o cara fez o gol do meio campo, né? Mas agora a situação é diferente, né? O Vasco vai enfrentar o Flamengo, um adversário que tem um elenco melhor, um elenco superior ao Vasco. Acho que isso aí é inegável, não tem como a gente negar isso aqui. Não vou ser clubista ao extremo e dizer que o Vasco tem um elenco superior ao Flamengo, porque não tem. O time pode ser melhor, pode ser que o Vasco consiga enfiar 4-5-0 no Flamengo, porque é clássico, né? A gente espera isso, né? É isso que o torcedor quer ver. Mas o Vasco tem que ter cautela, é um jogo complicado, um jogo difícil. O técnico Maurício Barbieri deu uma entrevista importantíssima hoje ao canal Esporte TV, no programa Seleção Esporte TV, e falou a respeito do clássico, né? Que apesar dos pesares, o Flamengo tem um elenco superior e com certeza o Vasco tem que entrar com calma para conseguir vencer sim esse adversário. Vale ressaltar que esse será um jogo importantíssimo para a gente ver como que está o elenco do Vasco. Se o Vasco realmente vai conseguir brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro ou se vai brigar na parte intermediária ou até mesmo na parte de baixo da tabela. Porque vai enfrentar um dos favoritos do Campeonato Brasileiro e a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo, que não vença na cagada, que não vença ali com um gol contra. A gente quer ver o Vasco jogando bem, o Vasco dominar o Flamengo. Porque nos últimos anos o que a gente viu foi um Vasco saco de pancadas de todos os nossos rivais no Rio de Janeiro e sendo humilhado por vários clubes aqui no Brasil. A gente quer ver isso mudar, voltar a ser um Vasco forte, assim como era nos anos 90, que o Vasco não dava chance para adversário, chegava clássico, o Vasco era gigante, fazia a Cruz de Malta prevalecer dentro de campo e conseguia golear o Flamengo, né? A gente já viu aí goleadas históricas do Vasco. O Vasco venceu por 2 vezes seguidas o Flamengo por 5-1, cara. Agora, enfim, chegou o momento que o Vasco tem um elenco melhor, tem investimento, mas ainda não tem um time pronto, né? Não tem um elenco formado, né? O Vasco ainda não é uma potência aqui no Brasil, tem tudo para se transformar, mas vem jogando bem, vem enchendo os olhos do torcedor vascaíno e o torcedor está muito esperançoso quanto a esse clássico. Uma vitória nesse jogo vai dar uma moral gigantesca para esses jogadores para chegar aí, meu amigo, às semifinais, lutando pelo título carioca. E a gente quer ver o Vasco sendo campeão, jogando bola, dando show. Como eu falei mais cedo, né, cara? Na minha opinião, vai ser 2-1 Vascão para esse clássico aí. O Vasco muito possivelmente entrará em campo aí com o goleiro Léo Jardim, que agora é o novo camisa 1 do Vasco, né? O Thiago Rodrigues deixou o Vasco e a camisa 1 será do Léo Jardim, que vai ser titular aí nesse clássico. A lateral direita, Pumita Rodrigues. A zaga, vamos ter o Miranda de titular ao lado do Léo Pelé. Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Rodrigo, Jair, muito possivelmente Matias Galaza. O ataque, Alex Teixeira, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará a mulambada aí no próximo domingo às 6h10 da noite. Jogo importantíssimo. A gente confia numa boa vitória do Vascão, como eu disse. Meu palpite é 2-1 Vasco. 2 gols do Pedro Raul, meu amigo. Ele vai meter 2 gols aí na mulambada para provar mais uma vez, ó, como eu falei ontem, que Pedro no Rio de Janeiro é só o Pedro Raul.
Bom, pessoal, hoje o Vasco, enfim, regularizou a situação do garoto Andrei Santos, cara. O jogador estará disponível aí para disputar o Clássico no próximo domingo. Apesar de ainda não ter feito nenhum treinamento com o elenco do Vasco, o jogador já ficará aí à disposição do técnico Maurício Barbieri e vai depender do nosso treinador se ele irá levar o jogador para a lista dos relacionados, né? Se ele vai com a delegação do Vasco para essa partida aí contra o Flamengo, se ele vai ficar pelo menos no banco de reservas. Eu acredito que ele não será titular no jogo. Acho que pelo menos no banco de reservas o garoto vai estar ali presente, porque o Vasco fez um esforço muito grande para conseguir registrar ele antes desse clássico, para ele poder entrar em campo aí, quem sabe, ajudar o Vasco a vencer o Flamengo, né? Situação muito diferente vive o zagueiro Manuel Capasso, que já está treinando no Vasco já há algum tempo. O Vasco já anunciou essa contratação há algumas semanas, porém ainda aguarda um documento da Federação lá da Argentina, de futebol da Argentina, para enviar esse documento para o Vasco poder registrar o atleta. Ele já está no Bira lá da FERJ, porém tem uma pendência, que é justamente esse documento que ainda não chegou ao Brasil e o Vasco não conseguiu ainda registrar o atleta a tempo aí do clássico. Né? Vamos ver se até amanhã o Vasco consegue registrar o jogador para pelo menos ele ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Como ele já vem treinando, eu acredito que ele pelo menos no banco de reservas estará presente. Como eu falei nos últimos vídeos, para quem não assistiu, né, o lateral direito Paulo Henrique, que foi um dos últimos reforços contratados pelo Vasco, ficará à disposição do técnico Maurício Barbieri, já está registrado no BID já há alguns dias, e ele tem total ritmo de jogo e muito possivelmente ficará à disposição do nosso treinador para esse clássico. Deixe aí nos comentários o que você achou da contratação do Andrei Santos. Já está registrado no BID da CBF e poderá entrar em campo aí. Jogador que vai ficar até o meio de julho vestindo a nossa camisa, emprestado pelo Chelsea. Hoje o Maurício Barbieri deu uma entrevista importante no programa Seleção Esporte TV e falou a respeito de diversos temas, né? A gente acabou de falar da importância do Vasco jogar esse clássico contra o Flamengo. Ele confirmou que realmente é um jogo muito importante para o Vasco ter uma noção de como que está esse elenco, se esse elenco vai suportar os grandes jogos aí na temporada. E também falou a respeito aí de reforços, cara. Ele deixou bem claro que o elenco não está formado e que o Vasco ainda precisa contratar jogadores, e já vem discutindo isso com a diretoria do Vasco, já está tudo alinhado entre a diretoria e também o campo. O treinador sabe que a equipe vem jogando bem, mas ainda não está com o elenco fechado. Todo mundo sabe disso, né? Que o Vasco ainda precisa de alguns reforços, precisa ainda contratar um primeiro volante, apesar de ter trazido o Andrei Santos, mas já chega com um prazo de validade, né? O Vasco ainda precisa contratar um jogador que, na minha opinião, poderia ser muito bem o Cuejá. Já pensou o meio campo ali, Cuejá, Jair, Andrei Santos? Seria muito interessante, né? Ou talvez ali Cuejá, Jair e Marlon Gomes a partir do segundo semestre, né? Que é quando o Andrei Santos volta para o Chelsea. Pode ser que fique mais fácil para o Vasco negociar também a contratação do Cuejá, que pode estar de saída lá do Al Hilal, né? Até o momento ele vai continuar lá na Arábia Saudita, mas poderia ser um nome importantíssimo aí para o Vasco contratar no segundo semestre e poderia ter uma facilidade maior. Outras posições também são carentes no elenco do Vasco. A gente não sabe se o Vasco ainda está em busca do clássico camisa 10, se vai renovar com o Nenê, se vai utilizar o Alex Teixeira ali como 10 fixo ao longo da temporada. No momento o Maurício Barbieri vem improvisando como que tem disposição, né? Ora ele coloca o Alex Teixeira de ponta esquerda, ora ele coloca de 10, ora ele coloca ali o Matias Galaza, como pode ser nesse clássico contra o Flamengo, não jogando como camisa 10, aquele meio de articulação de jogadas, e sim como terceiro homem no meio campo, mais na marcação do que no ataque. Ele vem tentando fazer com o que dá, né? Com as peças que ele tem no elenco do Vasco hoje. Mas, na minha opinião, precisa sim contratar um camisa 10. Todo time precisa de ter um craque. Com certeza, eu espero que o Vasco faça essa contratação. Muitos acham interessante a formação sem um camisa 10. Eu também acho. Mas eu gosto muito do camisa 10, cara. Eu acho que a função ali daquele meia de articulação, tem um bom passe, que tem um bom chute, que tem uma visão de jogo diferente dos demais jogadores, cara, eu acho sensacional. Não um Paulo Henrique Ganso, né, cara, que não ajuda na marcação, mas um jogador qualificado. Tem vários desses jogadores aí aqui no futebol sul-americano. Você pode olhar também no futebol dos Estados Unidos, que eles estão tirando jovens jogadores aqui do futebol argentino, do futebol brasileiro, para levar para lá, né? O Vasco poderia muito bem tirar algum jogador de lá, que a gente já falou inúmeros nomes aqui que estão jogando atualmente lá no futebol dos Estados Unidos, que foram especulados no Vasco, né? E até agora o Vasco ainda não fechou esse nome. Talvez o Vasco vai esperar abrir a janela de transferências no meio do ano do mercado europeu para tentar a contratação de um nome de peso. Se falou bastante disso nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Que o Vasco quer sim contratar um jogador de nome para ser a referência desse time na temporada. Porém, a janela lá na Europa está fechada,
nenhum jogador lá do futebol europeu vai sair de lá agora para vir jogar no futebol brasileiro, exceto aí no meio do ano. Pode ser que muito por isso o Vasco pensou aí na estratégia de trazer o Andrei Santos e formar um meio campo sem o camisa 10. Para as contratações para o time titular, a gente espera também chegada de jogadores para o banco de reservas, porque precisa de ter elenco para o Campeonato Brasileiro. Acho que num primeiro momento o time ideal do Vasco, sem os reforços que muito possivelmente chegarão no meio do ano, deverá ser aí o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com o Manuel Capasso jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton, Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, o ataque Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul. Tá um time ok, tá um time muito bom para falar a verdade, né? Um time que vai incomodar bastante aí esse ano, mas ainda precisamos de mais reforços para ter um time bem homogêneo, um time muito forte aí na temporada. Deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco esse ano. Se você concorda com o Maurício Barbieri que esse elenco sim precisa de mais reforços e que ainda não está fechado para a temporada de 2023. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final, hein? Deixa o likezão aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!